já estamos a gravar isto, já começa assim o episódio e um gajo nem diz olá nem nada, é sempre a mesma coisa, né? Aqui o Azenhas nunca diz olá pessoal, há mais Olá! um episódio. Ora bem, estamos no Eu hoje episódio. estou nos 3, 4, já não Não, sei. não, não, não. Nós gravámos 4 episódios, mas nós como começámos com o episódio piloto, o 0, tecnicamente estamos no episódio 3 neste momento. Por isso o pessoal que está a nos ouvir, Ah, estamos no episódio 3. Ok? eu hoje estou no escurinho, eu gosto no escurinho. Depois o pessoal não está a ver, mas o Jorge está no escurinho porque É não tem fixe, a minha luz. mulher está aqui ao lado a rir-se bem baixinho para não se ouvir. E a parte mais creepy é que ele diz que tem os vizinhos a fazer obras, mas com o escurinho como ele está, e depois eu ouvir umas coisas tipo serras elétricas a cortar, eu não sei se ele vai estar no escuro ou se entretanto estou a matar alguém, não faço ideia. Mas seja como for, eu não tenho nada a ver com o assunto, não sei de nada, nem quero saber. Enquanto eu sobreviver, se eu chegar ao fim do episódio, estou feliz. Depois disso, já são outras águas contadas. Se eu sexta-feira não chegar à stream, já sabem o que é que foi. Sexta-feira a minha Isso, mulher vai mandar uma mensagem no Discord a dizer: hoje não há stream, houve este, alguns problemas pessoais. pessoal, A exato. stream para a semana ela diz: hoje não há stream. O podcast de hoje, ou seja, terça-feira, que o pessoal está a ouvir isto na terça-feira, o podcast Pode de ser o hoje serve, último. pode ser o último, serve como prova. Queres mandar uma mensagem para todos caso te aconteça alguma coisa, Jorge? Tenho muitos produtos Pokémon, eu deixo tudo à minha mãe, que ela não sabe o que é que Deixa fazer tudo com à minha isto, mãe. e vai oferecer isto aos meninos da caridade. Ela deitava tudo ao lixo, ela estava nesta merda toda, estava tudo embora. Ah, pá, Está ali um muito bom. buraco vazio. O tal tem ali um pop, está ali um O buraco que é que a vazio. gente ia falar mesmo? Já sei, a gente Ah, estava a falar dos de jogos. Pokémon. Pokémon, Exato. pois é que por um momento esqueci-me que isto era sobre Pokémon. Ora bem, mas eu tenho umas coisas giras. Tenho umas coisas giras. Tu no último episódio falaste que havia jogos fan-made, mas antes de chegarmos ao fan-made, né, vamos falar dos joguinhos da nossa geração. Como, por exemplo, eu sou do tempo, 99 foi quando saiu O Red 99 e ou Blue, 2000, Red and Blue acho cá na Europa, que coincidiu eles lá com saíram um ano mais cedo. não, eles lá foram em 97 que a gente viu no Snap? último. Ah, Nós eu tenho vimos no conhecido último episódio. 98, mas Sim, sim, sim. sim. O que está em causa é que eles fizeram assim. Eles fizeram primeiro fizeram o Green e o Red. Uhum, Ok? Foi assim que eu lançaram. sei, eu sei. Depois, uns Isto é que meses depois mais fizeram tarde. o remake do Leaf Green e do Fire Red. Não fizeram Sim, sim, sim. do Aqua Blue. Prontos. Eles depois, Nem sei uns se é Aqua Blue, é seis que eu meses, inventei. 4 meses. Eu não sei quantos meses é que são. São alguns meses mais tarde. Se vocês forem ao Wikipedia e veem isso. Uns meses mais tarde lançaram o Blue. E a versão do Blue é muito diferente da Green e da Red. Porquê? Porque vocês não se esqueçam, na altura não havia updates de como existe hoje em dia na internet, né? Em que os jogos são Updates, atualizados, vocês não conseguem ver mas o não que ele está a conseguem ver. fazer. Isto é Ahm, muito engraçado. não conseguem ver os gestos que eu fiz. Mas pronto, resumidamente eles atualizaram o jogo, até os sprites e tudo, os desenhos foram atualizados. Ahm, e por isso a versão que a gente tem cá na Europa do Red e do Blue é exatamente a mesma, Exatamente. que a versão azul japonesa. Ok? Os nossos jogos, Ah, dois jogos, foram nice. baseados na versão azul. Se vocês forem à Ok. net, veem que alguns desenhos de Pokémons nós nunca chegámos a ver nas nossas versões. São exclusivas do Uhum, japonês uhum. porque saiu inicialmente no Red e no Green. Ok? Havia lá uns bugs também que eles corrigiram no Blue. Eles fizeram um relançar, lançaram o Blue e ao lançar o Blue, depois a versão internacional usou essa versão Imagina, como base. já o Blue e o Red vinha com glitches e bugs e o caraças, nem queria Yeah, imaginar yeah. a versão japonesa. A nível 1 Yeah. capturavas um Mewtwo Por level acaso, 100. depois porque nós conhecemos o Missing Go, não é? É um O bug, Missing não é? Não Guia. é? Não é suposto acontecer, por isso eu nem faço Em que ideia como é que. conseguias rare candies infinitos e podias os E Pokémons Pokémon todos assim. a nível Por isso 100, eu nem let's quero saber go! como é que era a versão japonesa daquilo. Mas pronto, isto para dizer o quê? Quase sem assim umas trivias bastante engraçadas. Então, umas trivias bastante engraçadas que eu encontrei foi. Vocês sabem que nós hoje em dia, como por exemplo, cada vez que tu crias um jogo novo, né, fazes um new game, seja em que jogo qualquer for de Pokémon, ele atribui-te um número chamado Trainer ID. Correto? Uhum. E se eu te disser que isso foi um leftover que eles deixaram desde o primeiro jogo, que tinha um propósito que eles nunca chegaram a utilizar. Entretanto, A deixaram sério? aquilo no código, sim. Então é o seguinte: a versão original, o Pokémon demorou 6 anos a ser feito. Isto é Muito muito, tempo.
para um jogo Yeah, é daquele bué, tempo esquece. é muito. Hoje em Yeah, dia é yeah, é normal, bué. os jogos demorarem 6 anos, tudo bem, nada. Não, Mas na nem é altura, normal, eles já são um Pokémon todos os anos. sim, sim, mas o que eu estou a dizer é normal nos AAAs haver um jogo que demora 6 anos a ser feito. Desde o início da ideia até o produto final é perfeitamente normal, não é nada de extraordinário. Mas na altura os jogos não, os jogos já eram feitos com uma velocidade muito mais rápida, demoravam 2 3 anos a fazer no máximo. Estão a perceber? Não demoravam mais porque também o E na investimento. verdade, na verdade, assim, acho que foi o grande jogo para a Nintendo que veio para a Game Boy que veio assim revolucionar mesmo a Game Boy. ah, Havia muita gente que faz tipo de outras cenas, tipo o Obelix, a Asterix, depois uhum. havia mais cenas, mas acho que foi trouxe aquele grande boom para a Game Boy, nem sequer era a Color, era a Game Boy, ainda dava para jogar na antiga, Sim, 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 na sim. Game Boy normal. Acho que ficou muito conhecido através desse jogo. Assim, vamos cá ver, a Game Freak não faz parte da Nintendo. A Nintendo comprou uma parte da Game Freak só. Aliás, se nós olharmos para o Pokémon é separado em três entidades diferentes. A Game Freak, que é dos jogos, a Nintendo, e depois tem uma que é a própria Pokémon Wizard of the Company. Coast. A E própria também tens o Pokémon Wizard Company. of the Coast também. O que, desculpa, tem já? O Wizard of the Coast. Não, Foi. isso era antigamente e era só um Sim, estou a distribuidor. dizer, sim, Sim, estou a mas dizer isso. isso Não, mas eles fizeram as primeiras cartas. fizeram, mas esses faziam parte do processo todo de fabricação dentro da Pokémon Company, percebes? Uhum. Não, é Eles é que pá, tipo, faziam essas cartas. é parceira com quem eles se uniram para fazer é a mesma coisa tu dizeres que o One Piece é da Bandai, percebes? A Bandai tem direitos no que toca aos jogos e etc. E poderá é o peste, mas o One Piece, o manga, como por exemplo, como é que se chama? Shot to Jump ou Jump Shong, não interessa. Pronto, Não sei. vocês percebem a ideia. Independentemente disso, então vá. eh, Esse Trainer ID, qual era a ideia daquilo? Aquilo primeiro, para a vossa informação, aquilo Trainer ID vai desde o número E 1 caraças. até 65.535. E vocês Estou perguntam, com medo, só para avisar. porquê que se passa? Vocês não têm. O que Não se passa? sei, parece bombas a arrebentar aqui. Eu acho que já não é de Não, obras mesmo. Acho que é a minha ups, mulher a preparar qualquer cena. pronto. O Halloween está a chegar, ela vai ter usar o meu sangue. Eu acho que sim. Para sacrifício de qualquer coisa. Em vez de sacrificar galinhas. Então vá, pronto. Estamos a 7 minutos, temos outros 7 minutos, vamos lá ver se 7 minutos o Jorge sobrevive. Então pronto, então é o seguinte, este número 65.535 não vos interessa muito, mas no fundo tem a ver com, era o máximo que o chip que estava no, no cartas conseguia aguentar, ok? Aquilo é um jogo de 16 bits na altura, não é? Nós agora estamos a 64 e coisas assim malucas, mas sim, era um jogo de 16 bits, por isso era o máximo que se podia pôr a nível de número. E qual era a ideia da Game Freak? Neste caso, de quem teve a ideia do Pokémon? Era criar 65.535 versões diferentes do jogo. Ou seja, a ideia dele 300. era, sim, a ideia dele era, tu iniciavas o jogo, tinhas um Trainer ID, e esse Trainer ID fazia gerar duas coisas. Uma é os Pokémons que apareciam, ok? Eram exclusivos àquele Trainer ID, e o mapa. O mapa do jogo também era randomize dependendo do Trainer ID. A Percebes? sério? Essa era a ideia inicial, o que Mas, significa pá, ok. que cada pessoa comprasse o jogo, cada vez que tu criasses o jogo de novo, o jogo nunca Ia ser uma seria experiência única. única e nunca seria igual à O anterior. anterior. E assim Isso era era a bem ideia de. bacana. Yeah, a ideia era bacana. O problema é que a Nunca chegou construção, à o tempo frente. e etc., como é óbvio, epá, levou muitas Não, ia ter que dificuldades. chegar a uma altura que ias ter o mesmo. Não, Ias ter que repetir o havia algumas jogo. dificuldades técnicas. Não que fosse impossível fazer, porque nós vemos depois essas Não, com a features. limitação de tecnologia que eles tinham, era Não, como mas é super que complicado. era o que ia para Se fosse hoje dizer. em dia, se calhar conseguiam um da Sim, fácil. hoje em dia sim, mas na altura também houve jogos que saíram mais tarde depois de Pokémon que conseguiam implementar estas features. Por isso era tudo uma questão de tempo, de timing e provavelmente dinheiro e resources para conseguires implementar Pois, isto no jogo. Quer dizer, se o jogo já demorou 6 anos, eu entendo se calhar na parte final estavam a ser pressionados para lançar o jogo e não para andarem atrás destes o pequenos pormenores. investimento que eles já não tinham, principalmente porque foi a Pronto. primeira. O anime ainda não tinha chegado à Europa sequer, eles não Não, tinham não, sequer nada esse disso. A retorno. Game Freak na altura para As cartas tinham acabado de sair, não havia também aquele ímpeto.
como a Nintendo não era dono da Game Freak, a Game Freak tinha que continuar a fazer outro tipo de trabalhos para poder financiar parte do Claro, projeto o do Pokémon. projeto. E então a equipa deles não era muito grande, era pequenina, e então tu imagina o que é, tu literalmente tens pessoas a trabalhar para outros projetos, enquanto supostamente toda a gente tem que pensar no grande projeto global que é o que eles queriam lançar. Eu nem consigo imaginar o que é que o que é que passou na cabeça deles nessa altura. Achas que alguma vez eles pensaram que iam ter este boom quando Não, lançaram o não, anime não, não, e essa coisa toda? mas isso é transversal em tudo. Em tudo o que tem sucesso. Tudo o que tem sucesso é muito raro tu encontrares alguém que diga assim, eu tenho a certeza. E mesmo aqueles que diziam, são aqueles só que são sonhadores. Não existe forma. Se houvesse forma, a maior parte das pessoas já tinham descoberto a forma e Eu faziam acho que sempre igual. quando começas um negócio, quando começas qualquer coisa, esperas ter sucesso. Agora, atingir este patamar de sucesso, Não tens maneira de isto saber. já dura Sim, sim, não. há Achas. 30 anos? 30 Eles, anos, sim. Não, houve. 20, 26 anos. O gajo que criou o Pokémon, ele gostava de colecionar insetos, porque é um passatempo muito que se Uhum. fazia muito no Japão. Ele vivia Ainda na se faz, periferia ainda das agora se cidades. faz. Ele vivia na periferia das cidades e esta ideia de apanhar insetos, de os ver a evoluir, estás a perceber? Porque era Uhum. casulo e depois evoluíam para os insetos, foi que sempre teve na cabeça dele como seria um jogo engraçado. De teres uns bichinhos que tu colecionavas e que eles evoluíam, passavam por fases tal e qual como um inseto, não é? E que fosse associado com o campo e com as coisas, porque uma das coisas que ele não gostou foi da mudança radical que o Japão teve de teres uma grande cidade a expandir-se enorme e tudo o que era campo à volta começar a ser Desapareceu. destruído em prol da. Não é? Pronto. Sim, Então sim. ele sempre E não teve é só esta no ideia. Japão, em todo lado, não é? É, sim, é normal. Então A ele sempre teve esta deforestação ideia está aí. de. E pelo que ele diz, foi daí que tirou a ideia do jogo, porque ele era. Pá, ele antes de ser programador, ele gostava de ser aqueles cientistas que estudam insetos e coisas assim do género. Ele tinha sempre Sei uma que dizer, lá panca. de ser Tinha, programador, ele tinha. gostava de ser professor Pokémon. Ele era um Sim, professor Oak. não, mas é isso. É tipo isso, sim, é Tu tipo isso, notas sim. que claramente foi essa influência, porque ele põe professores, põe cientistas a estudar os Pokémons, Uhum. tal e qual como ele queria ser um cientista que estudava os bichos. Estou a ver, está tudo ligado com a ideia que ele sempre teve. Ou seja, então, eles quando apresentaram a ideia era muito boa. O Miyamoto gostou. Sim, o criador do Super Uhum. Mario que era a parte do contacto que eles tinham da parte da Nintendo, é quem supervisionava o projeto, e ele sugeriu, visto que vocês não têm tempo para fazer a não sei quantas versões, e até mesmo a nível de marketing, foi o Miyamoto que disse, a nível de marketing, se não consegues explicar ao teu cliente Ao cliente rapidamente como é que final. funciona isso, então não funciona. Então ele sugeriu que em vez daquelas versões todas, ele fizesse duas e que distinguisse com cores ou algo assim do género. Foi exatamente isso que eles E foi o fizeram. que fez. E depois até fez a parte Exatamente. Fire e Green, do foi assim que Pokémon dele. decidiram. E a partir Sim. daí, Achas que, achas que se eles tivessem ido avante com o projeto e tivesse saído assim, eles iam ter tido o mesmo impacto que tiveram? Ou achas que não? Porque por com um lado, aquele. isso é uma cena, isso é uma ideia engraçada. Mas por exemplo, é Pô, não bué fixe sei. também. Também é bué fixe tu dizes, olha, estive na caverna do Diglett e lá encontras este Pokémon. É bué Yeah, fixe. e E se tu sim. tivesse, se tivesse aquilo como eles iam avançar, não podias dizer isso. Não, não podias, que era Fui random. na rota 3 consegui capturar lá Sim, era random. um. Era, Yeah, tu não obrigava conseguias. cada jogador É de tipo andar. Nuzlocke, basicamente. Ia ser Sim, 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 tipo. sim, sim. Cada vez que. E é dentro mesmo do teu. Sempre que começasses tu um novo jogo, era uma coisa nova. Não é Nuzlocke, é randomize, sabe? Era randomizer. Por isso, pronto, é pá. Sim, eu não faço ideia como é que seria o jogo. A nível de marketing eu percebo o que o Miyamoto quis dizer, que acho que era muito mais giro, e até a nível de vendas, não te esqueças, há depois a questão de tu colecionares as duas versões. Sim, sim, Porque da exato. maneira como eles estavam a fazer, tu E esse é tecnicamente só um cartucho para tudo, tu não precisavas basicamente. nada. Tu podias era, epá, eventualmente, tipo, usar o cartão dos amigos como se fosse um depósito e o Uhum. pessoal só tinha que recomeçar o jogo várias vezes até apanhar os Pokémon e depois, sei lá, Yeah. distribuir isso pelos outros. Como eles fizeram agora, tipo o Pokémon Home, em que tu podes Sim, fazer lá sim. tudo. Uh, Exato. Fora, olha, isso é outro menor. Eles só foram mesmo na última que conseguiram implementar a questão do Link, porque o Link já existia, o cabo, para já havia jogos no Japão que usavam o Link. E ele quis Uhum. implementar, mas aquilo tiveram lá uns contratempos e falta de tempo também, porque o jogo já se. E então só mesmo à última é que conseguiram implementar a questão das trocas e das batalhas. Por isso é que o sistema de batalhas e trocas sempre ficou assim um bocado. Estava muito aquém. Sim. Exatamente, em comparação com o resto do jogo, estava assim um bocadinho Uhum. fraquinho, não é? Não havia ligas, não Sim, havia sim, sim, nada. sim, sim. Eles tinham muitas ideias, mas
Injeção. Não havia recursos, é verdade, Teve de não havia ser. recursos. E eles foram implementando essas ideias conforme foram lançados os jogos, não é? Sim, sim, sim. É Já agora, porque chega uma altura até que já estão a inventar um bocadinho, mas pronto. Mas yeah. eles têm que inventar porque. Já agora, o nome do gajo que criou o Pokémon chama-se Satoshi Tajiri. E é Satoshi é o engraçado, nome do Ash. é isso que eu ia para dizer. No Japão, o nome do Ash é É Satoshi. Satoshi. É o nome do criador. Exatamente. Pronto. Pronto, é pá. Tem o E quem vê o anime em japonês consegue perceber muitas referências sem ser só o Satoshi. Por exemplo, mesmo a nível de Pokémons, tu vês que eles usam muito Pokémons tipo de referências tipo a macacos, por exemplo, estás a ver que já são a outras cenas que eles usam também, por exemplo, noutros animes no Japão. Ah, Eu sim, sim, sim. não te consigo dizer agora mesmo uma referência que eu não estou a lembrar nenhuma, mas a nível de nomes, por exemplo, tu ouves o nome de um Pokémon em japonês e tu dizes, mas isto é aquilo, e vais a pesquisar, tem a sua conexão. Sim, sim, mas isso. Quando fizeram os animes, tem muito isso. Os animes Uhum. na versão original, na versão japonesa, coreana, chinesa, whatever, naquilo que são feitos, eles têm muito essa cena de fazer relações às cenas de lá deles. Depois quando passa para cá é que perde-se completamente essa parte cultural porque é traduzida para o nosso lado. Pois, já o Dragon Ball também era um bocadinho assim, né? Tudo vegetais, não era? E depois quando tu vês o coraçãozinho de Satake não tem nada a ver, Não não tem é? nada a ver, mas isso fomos nós que fomos Sim, atrás foi dos franceses, dos do franceses, exatamente. Petit, Petit Cœur. exatamente, e depois a gente foi de lá. E o Hércules não é Hércules, porque ele é É Satã, Satã. mas é pá, a gente já tinha Só um que coisa chamada Satã Satã aqui e. é satânico, então eles não podiam pôr uma pessoa que era um herói a chamar Satã. É pá, Yeah. enfim, não, não Isso liguem. é pano para mangas também, Sim. exatamente. Pronto, Olha, basicamente é isto. E a parte gira é que se vocês forem à net procurar, existem Pokémons que eles na altura iam às feiras e apresentavam os cartuchos que tinham Pokémons que. Uns Pokémons que foram usados mais tarde, como lendários, como por exemplo. O Kyogre é um Pokémon que eles já tinham criado desde o início, mas só o usaram muito mais tarde. A sim, o Kyogre Lugia. só vem Exatamente, mas no Safira. existe imagens de que tu vês das sprites de preto e branco, estás a perceber? Porque eles já Yeah. tinham criado mais ou menos o boneco. A Lugia, o Ho-Ho-Ho também foi outros que eles Sim, criaram. até tu vês, por exemplo, mesmo no próprio anime, tu vês que Sim, houve o muitos WoW Pokémons aparece logo no primeiro episódio. e houve Pokémons que tu vês que não são baseados, eles entretanto alteraram o do Trio e outros tinham antes um aspecto diferente e havia Pokémons que não evoluíam, por exemplo o Pikachu não era para ser o primeiro, ia ser para ser a última versão, não havia o Raichu, havia um Pokémon tipo uma espécie de cabeça de Pikachu bem É, estranha. desse É tipo de normal, Pikachu. é normal, Esse tipo, desse porque cabeça de eles Pikachu parece tipo o Digimon, estás a ver? quase, Quando quase eles, sim, é igual. tipo, Os antes quando que eu vi, eles. Yeah. era isso, era O que praticamente a evolui cabeça de para o Pikachu. Agumon eles todos são todos uma cabeça e É depois evolui isso. para os Digimons que Foi nós o que eu conhecemos. vi. Os antes que eu vi foi isso. Pá, isto tudo para explicar que é perfeitamente normal. Antes de sair a versão final, não é? Eles, Final, eles não sim. tinham só de 150, eles tinham uma catrafada de Pokémons, não E é? E foram depois foram implementando conforme escolhendo. estas nove gerações de Pokémon. Se calhar muitos, se calhar, eu sei Pokémon na nona geração, já têm ideias logo antes de lançar o primeiro jogo. Ah, sim, Eu sim, não sim, estou a sim. dizer, certeza que eles Ah, não, inspiram-se em não, tem. Pokémons que eles tinham lá em rascunhos que, olha, isto Sim, nunca é saiu, isso. vamos implementar esta É merda. isso, depois alteram uma coisinha ou outra e fica o Pokémon que a gente conhece hoje em dia. Uhum. Pronto, basicamente assim, esta trivia rápida acerca A gata destruiu uma casa. do nosso Afinal, Pokémon. não é só a mulher, é a mulher e a Então gata. vamos esperar para o próximo episódio para ver se o Jorge ainda cá está connosco. Não faço ideia o que é que vai acontecer no próximo episódio. Será que o Jorge está? Será que não? Não sei. Não percam o próximo episódio, porque o Jorge vai perder. Jorge não vai cá estar. Então vá, maltinha. Até o próximo podcast, ok? Tchauzinho. Episódio. Vá, tchau, tchau.